Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Rota do Mundial. Mas aqui é meio Rota Entrevista, meio Rota Informa, tudo junto. Estou com minha parceira de sempre, Amanda Viana, e temos uma convidada especial, Carol Pou, que vai falar sobre tudo de data FIFA para a gente nessa semana tão importante para a seleção brasileira. Bom, sou Bárbara Nunes, todo mundo me conhece. Minha rota hoje começa de Recife. Amanda Viana, de onde estás? Fala, Bá! Hoje a minha rota começa de Belo Horizonte. Um prazer estar aqui com você e também, né, receber nesse nosso projeto a Carol Pou. Quando você me falou assim, olha, conversei com a Carol, ela me falou algumas coisas de data FIFA, eu acho que vai ser a convidada ideal para a gente fazer um Rota do Mundial e explicar para o pessoal como é que funciona a data FIFA. Eu topei na hora, porque é algo que todo mundo sabe que acontece, todo mundo sabe o que é o período da data FIFA, mas nem todo mundo conhece as nuances desse período, quanto tempo dura cada data FIFA, qual é o tipo de cada data FIFA. Então, acho que esse bate-papo com a Carol vai ser muito esclarecedor para a gente, Bah. Perfeito, Amandinha. E agora a nossa convidada, né? Carol, bem-vinda. Muito obrigada por ter topado esse convite. E gostaria que você falasse aqui para o pessoal de onde é que sua rota começa no dia de hoje. Oi, tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Amanda? Obrigada pelo convite. Minha rota começa aqui de São Paulo. Estou aqui super feliz de estar participando com vocês. Espero contribuir aí para que todos saibam um pouco mais sobre as datas FIFA. Carol, e para a gente trazer um pouco para a nossa audiência, né? Para o pessoal entender realmente por que você sabe tantos detalhes sobre a data FIFA, tu pode contar um pouco sobre a tua história, como foi que tu chegou a essa posição, trazendo um pouquinho aqui do currículo da Carol. A Carol é uma das sócias proprietárias da Sou Esporte, que é uma agência de cuidar apenas de futebol feminino, maravilhoso, e também é agente FIFA. Então, Carol, como foi que tu chegou a ser agente FIFA? Assim, pô, acordei hoje, você é agente FIFA. Como é essa história? É uma longa história com esporte. Eu sou atleta desde muito nova, já fui atleta da natação, depois migrei para o futebol, e aí no futebol eu fiquei aí aproximadamente 20 anos como atleta. Cheguei a jogar profissionalmente, joguei nos Estados Unidos, joguei na Espanha, e depois de ter encerrado a minha carreira como jogadora, eu migrei para a parte de gestão esportiva. Trabalhei 8 anos com eventos esportivos, cheguei a trabalhar na Copa do Mundo que teve no Brasil, também nos Jogos Olímpicos, e logo que acabou os Jogos Olímpicos, na verdade, durante os Jogos Olímpicos, eu fui assistir a final do futebol feminino, e lá decidi voltar a trabalhar exclusivamente com futebol feminino, e comecei a fazer alguns cursos, e quando eu completei esse curso, a FIFA estava lançando as novas licenças, né, o novo formato para trabalhar como agente. Então, eu estudei mais sobre isso e decidi virar agente FIFA. E desde então tenho atuado como agente de futebol, exclusivamente no futebol feminino. Aproveitando, o que exatamente faz uma pessoa que trabalha como agente FIFA? Assim, só para a gente deixar o pessoal da mesma página. Legal, ótima pergunta. Para trabalhar com futebol, você tem que ter algumas licenças, né? Se for trabalhar no Brasil, tem que estar cadastrada no sistema da CBF, cumprir alguns requisitos e aí poder ter a licença da própria CBF para trabalhar atuando no futebol brasileiro. Para trabalhar no futebol internacional, em transações que envolvem equipes de países diferentes, você tem que ter uma licença da FIFA, que é o caso dessa licença de agente FIFA. Então, para poder fazer negociações entre clubes, para que uma atleta saia do Brasil e vá para um clube na Espanha, por exemplo, você precisa ter essa licença, que é a licença para o trabalho no âmbito internacional. Entendi, entendi. Faz sentido, deixa todo mundo na mesma página no mundo, né? Na realidade, todo mundo com as mesmas oportunidades. E que bom que a gente tem uma mulher
como agente FIFA, trabalhando com futebol feminino. É muito gratificante que esse caminho esteja sendo trilhado por você. Então, mil parabéns pela tua iniciativa e pelo teu trabalho no dia a dia. Muito obrigada, eu fico feliz. Eu sou uma das agentes FIFA mulheres que a gente tem aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu conheço algumas aí também que trabalham fora do país e é super importante. Acho que estar aqui nesse espaço, fazendo essa troca também com vocês é super importante, ainda mais nesse momento que a gente vai receber a Copa do Mundo no Brasil. Então, obrigada pelo parabéns e obrigada pelo convite. Bom, Carol, a gente tá para explicar para o pessoal, estamos gravando essa entrevista com a Carol no dia 26 de maio, ou seja, começamos o período de data FIFA, né? Essa data FIFA que pega o finalzinho de maio de 2025 e o inicinho de junho. E aí eu já queria de você uma explicação do que é o período de data FIFA, como funciona a data FIFA no futebol feminino. Sei que a gente tem vários tipos, né? E cada tipo tem uma duração, tem um número de jogos que a FIFA permite, né, nessa data FIFA. Aí nós temos amistosos, são competições, né, como eliminatórias ou Nations League ou período apenas de amistosos. Como é que funciona a data FIFA? A data FIFA é um calendário, né? A gente tem um calendário que é publicado pela FIFA em conjunto, depois de, obviamente, debater com as confederações, entender o melhor momento para cada data FIFA. Esse calendário é publicado com bastante antecedência, mínima de 2 anos, tá? E chega a ser com 8 anos de antecedência, então é bastante antecipado, tanto para o feminino quanto para o masculino, aí varia um pouco para cada modalidade. E essas datas são estabelecidas ao longo do ano, né? Então, varia também, dependendo da modalidade, se vão ser 5 ou 6 datas FIFA. E essas datas podem ser de vários tipos. Então, como a Amanda falou, a gente tem tipos com número de dias diferentes e quantidade de jogos possíveis de serem jogados durante aquele período. Então, hoje, né, a gente começa uma data FIFA do tipo 1, dentro da modalidade feminina. Ela é válida para todas as confederações, então é o mesmo período para todo mundo. A gente vai ter 9 dias, então essa janela aí vai ser um período de 9 dias. Ela começa hoje, vai até a terça-feira da semana que vem. E a partir de quarta-feira, essas atletas têm que retornar para os seus clubes. Então, isso é uma forma de garantir que todos os clubes vão liberar suas atletas. Então, é obrigatório, importante balizar aqui, né, que todos os clubes são obrigados a liberar suas atletas para essas datas, que são previamente publicadas. As atletas começam a viajar na manhã de segunda-feira. Então, hoje as atletas pela manhã começaram a viajar para ir encontrar a equipe, a seleção. E na manhã seguinte da terça-feira, ou seja, na quarta-feira que vem, elas devem começar ali o retorno para os seus clubes. Então, se não for feito dessa forma, os clubes podem ser sancionados, e, ao mesmo tempo, se as atletas não retornarem no período, os clubes podem pedir para que nas convocações seguintes elas fiquem menos dias, então tem algumas regras nesse sentido. Essa data, como eu falei, são 9 dias, 2 jogos possíveis. Então, a gente vai ter 2 jogos nesse período, justamente porque é uma data mais curta e só podem ser 2 jogos. Existe a data FIFA do tipo 2, que são 12 dias e 3 jogos possíveis, e as datas FIFA do tipo 3, que são para competições mais longas e que podem ter um maior número de jogos. Então, varia bastante com relação a essa questão das datas, mas essas liberações são obrigatórias, então, para que todas as atletas estejam presentes, tanto para os períodos de treinamento, quanto para as competições mais importantes do futebol. Carol, eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou que hoje, a partir da manhã da segunda-feira, do primeiro dia da data FIFA, que as atletas vão
se encontrar com a seleção. Mas em alguns momentos a gente vê que, ou pode ser uma impressão também, que alguns atletas chegam antes, alguns dias antes. Isso é permitido? Por exemplo, começa a data FIFA na segunda, e aí no fim de semana as atletas já estão concentradas com a seleção, ou obrigatoriamente elas só podem chegar na manhã da segunda-feira. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma: as atletas precisam, até no máximo segunda-feira de manhã, seguirem para a convocação. Se for acordado entre o clube e a seleção, essas atletas podem chegar um pouco antes, assim elas descansam mais da viagem, se preparam melhor, mas isso é um acordo feito que não está dentro da regra, ela é simplesmente por uma questão de calendário, se não vai ter nenhum jogo e tudo mais, os clubes costumam ter essa flexibilidade e liberar um pouco antes. E, Carol, a gente está num período de convocação da seleção masculina e muito se falou sobre a pré-lista, né? Ou uma lista larga. E no feminino, a gente sabe que isso também acontece. As seleções têm ali uma lista de números de jogadoras, né? De nomes acima, caso haja algum corte e tal. E os clubes são comunicados um pouco antes da convocação, ou para saber, essa jogadora tem chance de ser chamada, às vezes tem uma viagem internacional, então tem que providenciar passaporte, visto, caso o atleta não tenha essa liberação com antecedência. E você, que é uma agente FIFA, como é que funciona? Vocês recebem antes essas nomeações, assim, e falam assim, essa jogadora sua aqui está na nossa pré-lista, ela tem chance de ser convocada. Como é que funciona essa comunicação também? Ela não é uma comunicação obrigatória, né? Não existe uma obrigatoriedade do clube que recebeu aquela informação compartilhar com o agente da atleta, mas alguns clubes fazem isso justamente para que a gente possa trabalhar em conjunto pelo melhor da atleta. Então, se tiver alguma documentação, alguma coisa que precisa ser providenciada, a gente consegue contribuir para agilizar esse tipo de informação, de documento. Enfim, então a gente consegue fazer um trabalho conjunto, mas não é obrigatório. Então depende muito da política do clube, de como o clube pretende trabalhar. Alguns seguram a informação, outros preferem compartilhar. Isso é muito também dependendo de cada clube, mas é uma informação sigilosa que deve ficar ali entre as partes, né? Porque muitas vezes é isso. A gente tem uma pré-convocação, uma possibilidade de convocação que não necessariamente vai se efetivar, mas como tem algumas providências que precisam ser tomadas, os clubes recebem essa informação e algumas vezes a gente partilha dessa informação para poder contribuir para providenciar o que for necessário. Carol, quando você estava explicando sobre os tipos de data FIFA, você disse, a de 9 dias tem 2 jogos, a de 12 dias tem 3 jogos. Como é que funciona essa organização de dias? Existe alguma regra? Por exemplo, tem que ter jogo a cada 2 dias, tem que ter jogo a cada 3 dias. Existe uma regra para a organização do calendário mesmo ou não? Sim, as convocações, elas são feitas, né? Como eu falei ali, a data começa na segunda-feira e os jogos podem ser marcados, agendados a partir da quarta-feira, ou seja, no mínimo de 48 horas ali de descanso, e os jogos entre si também tem que ter o mesmo período de 48 horas de descanso para preservar a saúde das atletas e reduzir ao máximo qualquer risco de lesão. Então, como a gente tem, né, quem acompanha aí sabe, né, que no calendário do futebol a gente tem essa obrigação do período de 48 horas de descanso. A gente tem a obrigação do período de 48 horas de descanso. A gente tem esse mesmo formato para a data FIFA. E aí, dentro deste período, fica a critério de calendário, do que é melhor para a televisão, do que é melhor para as seleções, enfim. Aí é um acordo entre as equipes que vão jogar.
E Carol, até aproveitar a sua presença aqui para saber a sua opinião sobre. Nós tivemos o anúncio da FIFA e também da Conmebol da mudança do sistema de classificação para a Copa do Mundo aqui na América do Sul, né? Agora com a criação de uma fase eliminatória. Teremos eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Vai começar depois da Copa América, no segundo semestre de 2025. A seleção brasileira não participa, porque o Mundial é aqui, então já estamos classificados. Mas queria saber o que você achou, né, dessa criação das eliminatórias na América do Sul e se muda alguma coisa em data FIFA para aqui, não vai encaixar normalmente os jogos no período de data FIFA? Todas as regras, elas consideram também as eliminatórias. Então, as eliminatórias estão dentro das datas que já estão pré-estabelecidas. Então, em termos de data FIFA, não vai mudar o que a gente já tem ali publicado como as datas previstas. Mas eu acho que vai ser super interessante. São mais jogos que têm um valor super importante. A gente, nesse momento, não vai ter esse risco, né, de não classificar, de não participar por conta da Copa ser aqui. Então, a gente fica feliz de saber que a gente já faz parte dessa competição. Mas eu acho que para o futebol só tem a ganhar, porque a gente quer jogos interessantes, que o público, né, possa assistir, e eu acho que vai ser muito bacana. Carol, quando vai chegando uma data FIFA, todo mundo está na expectativa de saber quem é o adversário que o Brasil vai jogar, né? Vamos pensar que o Brasil vai jogar contra quem, vai ter amistoso contra quem. E muitas vezes a gente fica, às vezes chateado, às vezes frustrado também pelos adversários que são escolhidos. Existe alguma regra, por exemplo, na mesma data FIFA, porque só são 2 dias, né, de diferença, eu posso jogar com 2 seleções diferentes? Eu tenho que obrigatoriamente jogar naquela data FIFA com a mesma seleção 2 vezes? Agora o Brasil vai jogar contra o Japão. O Brasil poderia jogar contra o Japão e um dia e contra a Espanha no outro, por exemplo? O que a gente tem na regra é que as equipes têm que jogar dentro da mesma confederação. Então, pode ser mais de um país, mas que façam parte da mesma confederação. Se for uma competição intercontinental, daí sim a gente pode ter mais de uma confederação dentro daquela data, mas se forem amistosos, só é permitido fazer uma viagem se ela tiver até no máximo 5 horas de diferença também para preservar o descanso e a saúde das atletas. Então, não é possível, por exemplo, jogar um jogo hoje no Brasil e amanhã jogar na Espanha pela viagem que teria que fazer dentro desse período. É muito longo, isso prejudicaria aí o descanso das atletas. Então, os jogos têm que ser próximos dentro desses limites que eu falei. Então, obviamente, se você trouxer 2 seleções diferentes para o Brasil, dentro do Brasil, a gente consegue jogar. Mas se a viagem for muito longa, não é permitido fazer esse tipo de competição. Carol, eu queria agora mudar um pouquinho o assunto, mas aproveitar a sua presença aqui também. Você falou que jogou nos Estados Unidos, e a gente sabe que a cultura, pelo menos uma cultura de há alguns anos já, de ir para os Estados Unidos, estudar e jogar, né? Fazer ali o período do college, jogar, ou as atletas já irem direto para o campeonato dos Estados Unidos, a NWSL. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência. Aqui no Planeta Futebol Feminino, a gente tem também o Na Cara do Gol, que é um programa específico pro futebol estadunidense. Então, se você puder dividir com a gente um pouco essa experiência também e a sua experiência como agente. Como que tá esse mercado para os Estados Unidos hoje? Porque na temporada de 2025 acabou o draft na NWSL. Então, não tem mais o draft para aquelas jogadoras que vêm do college, das universidades. Elas podem negociar diretamente com os clubes, né? Não tem mais aquele processo do draft.
Eu sinto que nesses últimos anos, muitas atletas estão pulando o college, a universidade, para começar direto a carreira como profissional mais cedo. Então, se você pudesse falar um pouco da sua experiência jogando nos Estados Unidos e também da sua experiência como agente, né, trabalhando com jogadoras recentemente. Bom, eu joguei nos Estados Unidos em 2005, então faz bastante tempo já, era bem diferente naquela época, mas a gente já tinha a liga profissional. Eu joguei no universitário, na primeira divisão do universitário. Foi extremamente chocante para mim a diferença na estrutura do universitário americano e na estrutura. Eu tinha acabado de sair aqui de uma equipe profissional, então para mim foi um choque saber que as equipes do universitário americano tinham uma estrutura que era muito melhor do que a maioria das equipes profissionais aqui no Brasil. Hoje, obviamente, que não é mais assim, a gente já tem estruturas bem robustas aqui no futebol profissional, então isso é uma coisa daquela época, mas que, na minha opinião, mostra um pouco mais da cultura, né, dessa valorização que existe nos Estados Unidos com relação à cultura do esporte. Então, independentemente de você estar no college, no high school, no universitário ou no profissional, existe realmente um interesse, uma estrutura, um apoio bem grande. Isso eu acho que foi muito interessante e reflete no que a gente vê atualmente no esporte, no futebol feminino, principalmente falando aí da Liga Americana, porque hoje, na minha opinião, é uma das ligas mais fortes que tem, com uma estrutura de contratação, de valores, que atrai muitas atletas. Não é à toa que a gente tem muitas atletas brasileiras atuando nos Estados Unidos atualmente, porque é um bom mix entre valorização em termos financeiros mesmo, a estrutura esportiva, onde a atleta consegue se desenvolver, o próprio modelo de jogo, um jogo muito intenso. Então, para muitas atletas é uma forma de dar um passo além, de elevar para um nível a mais ali o seu próprio futebol, né, e aprender um pouco com esse modelo. E, na minha experiência, acho que também existe uma valorização do trabalho do agente, né? Os Estados Unidos está bem acostumado, em qualquer modalidade, a lidar com a gente, então é uma relação muito tranquila, muito fácil, muito transparente. Eu gosto muito de tratar com os clubes de lá, e bem profissional. E acho que vale destacar também que tem um, um modelo de trabalho que valoriza muito as atletas e que as atletas conseguem se organizar para reivindicar por coisas melhores, enfim. Então, acho que a gente vê isso muito na mídia, muito do desenvolvimento, e eu acho que só tende a crescer cada vez mais. A gente vê investimentos, novos clubes. É um modelo que a gente precisa olhar. Eu acho que é um modelo diferente do que a gente tem no Brasil, diferente do que tem na Europa, e que hoje abriu, né, as portas no sentido dessa a não obrigatoriedade mais do draft, né, a inexistência do draft, também é uma adequação da Liga Americana para o sistema internacional, né, que, com base aí nas regras da FIFA. Então, acho que é um movimento, a gente tem que olhar para os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos está olhando para o mundo como um todo aí, para se aproximar, porque o modelo deles era muito diferente e tinha muitas limitações, e eles conseguiram entender isso e alteraram essa regra, e hoje estão muito mais competitivos na busca por atletas, em poder contratar talentos mais jovens, desenvolvê-los desde cedo dentro dos seus clubes, que têm estruturas incríveis. Carol, você trouxe um monte de conhecimento para gente, você trouxe muita informação, te agradeço muito por isso, mas eu queria te pedir um favor, assim, um favorzão em nome da nossa audiência. Por quê? Porque muita gente que acompanha o Planeta Futebol Feminino, acompanha aqui o Rota do Mundial, sonha em trabalhar com futebol de alguma maneira. Então, às vezes você sonha em trabalhar em futebol com comunicação, às vezes você sonha em estar ali no dia a dia das atletas e tal, e pode ser que alguém
te escutando, ouvindo a tua história, tenha pensado: poxa, queria me tornar agente FIFA. Então, qual conselho que você daria? Qual o caminho que essa pessoa pode seguir para chegar em um momento como o teu, ser uma referência e ser um agente FIFA também? Poxa, eu fico super feliz de falar sobre isso. Eu gostaria de ver cada vez mais mulheres trabalhando com futebol, né? E não só mulheres, homens que tenham interesse também e que talvez não tenham informação, que saibam aí quais são os caminhos. Na minha opinião, a melhor forma de entrar no futebol, primeiro é conhecer quais são as regras que regem o futebol hoje. Então, a gente tem uma série de regulamentos que são da FIFA, regulamentos nacionais e que são importantes para qualquer área que você for trabalhar, né? Então, entender como é que funciona. E aí, a gente tem hoje também uma disponibilidade grande de cursos a serem feitos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para quem tem interesse. Acho que isso é importante tanto para complementar essa parte do conhecimento, quanto para conhecer mais pessoas que já estão, de alguma forma, dentro do futebol, porque essas relações. E aí eu não falo, né? Todo mundo fala que é muito sobre a questão de indicação, e eu acho que extrapola, não é só a questão da indicação, né? Acho que é óbvio, isso faz parte, mas é muito pela questão mesmo do conhecimento, porque você estando em contato com alguém que já atua no futebol, você começa a saber como que as coisas funcionam em determinadas áreas, em determinados clubes, e aí com isso você consegue encontrar as oportunidades para levar o seu trabalho e ter essa, talvez uma primeira ou mais de uma oportunidades dentro do futebol para trabalhar. O que eu posso dizer com certeza é que é possível e que existe espaço e cada vez mais aí com o crescimento e a profissionalização do futebol, pessoas competentes, estudiosas e que tenham de fato interesse em trabalhar vão ter espaço e vão poder atuar nisso se tiverem vontade. Legal demais. Grande papo, hein, Bah? Acho que deu para um conhecimento enorme, papo riquíssimo aqui. E a gente fica muito feliz em trazer aqui para o Rota Mundial esse tipo de conteúdo, né? Para informar, mas também conhecer um pouco mais de pessoas que têm a vivência na modalidade. Faz parte do nosso projeto trazer pessoas aqui que atuem em diversas áreas ou que tenham tido experiências em diversas áreas do futebol feminino para que a gente possa compartilhar esse conhecimento. Eu já queria agradecer você, Carol, por estar aqui com a gente, por trazer essas informações, passar um pouco da sua experiência, e já vou deixar o convite para no futuro você voltar aqui no Rota do Mundial para falar da sua experiência nos grandes eventos, em Copa do Mundo e em Olimpíada, porque a Copa do Mundo de 2027, né, o Mundial de 2027 está aí, a gente quer falar muito sobre isso também aqui. Obrigada, Amanda. Obrigada, Bárbara. Foi um prazer estar aqui. Já topo qualquer convite que vocês fizerem. Foi uma delícia participar. Vai ser ótimo. A gente tem muitas histórias interessantes, engraçadas, curiosas dentro desses eventos. Tem muita coisa que acontece num evento como esse que as pessoas no geral não veem, né? O que passa ali na câmera com certeza não mostra muito dos detalhes dos bastidores. Então vai ser um prazer. Obrigada. E espero estar aí de volta qualquer dia desses. E estará em breve. Em breve marcaremos mais um papo. Queria agradecer, Carol, a você pela sua presença, pelo teu tempo. Amanda, muito obrigada pela companhia de sempre nesse projeto. E a você, da nossa audiência, deixa aqui nos comentários. Quer se tornar um agente FIFA também? Manda uma mensagem para a Carol. Vai estudar, vai organizar as coisas. Quanto mais pessoas qualificadas dentro do futebol feminino, mais a gente fica feliz. E a gente se vê no próximo Rota do Mundial.